Namastê, sagitarianos de Sol e Ascendente, aqui é a Pia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para outubro e novembro de 2024. Eu tenho feito esse tipo de leitura aqui no canal há um tempo, eu vou apresentar para vocês um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, eu vou finalizar o vídeo com um conselho. Para esse vídeo, eu escolhi as runas nórdicas para fechar. Estou entregando os vídeos um pouquinho mais tarde, peço perdão por isso, mas eu não estava em condições de gravar. Esses vídeos, eles me tomam muita energia, vocês não fazem ideia. E eu preciso estar bem em todas as esferas, física, mental, emocional, espiritual, né? E aí, por conta disso, a gente vai ter um tempinho aí maior para olhar. E isso vai facilitar para mim no sentido de trazer para vocês conteúdo para 25, já tá na hora da gente falar sobre o 25, tá? Então, nesses próximos meses eu vou fazer algumas mudanças no que eu entrego aqui no canal e é muito possível que eu faça mudanças no ano que vem também, tá? Então, vamos lá. Sagitário. Sol, Lua e Ascendente. Essa primeira aqui é 6 de espadas. Vocês vão perceber que toda vez que eu desviar da câmera, porque eu tô olhando para as cartas, me ajuda a olhar para elas. Três de ouros. Louco. A rainha de ouros. Interessante a rainha de ouros aqui. Já vou explicar. Dois de copas. Dois de paus. Três de copas. Eu vou parar por aqui, por enquanto, tá? Diabo aqui no fundo do maço, que eu já tô entendendo qual é a energia de vocês. É o seguinte, o que eu vou falar serve para esse período que a gente está vendo, mas é importante vocês entenderem que eu não fico muito presa ao tempo. Quando você lida muito com a espiritualidade te ensina que o tempo não existe. E os humanos, eles ficam muito focados nessa coisa de calendário e de datas e de tempo. Tem uma ansiedade, as pessoas são muito ansiosas no geral, né? A gente está vivendo uma época tensa. As pessoas hoje em dia são muito mais ansiosas do que no passado, isso é visível. Quem é um pouquinho mais velho sabe do que eu tô falando. Não que as pessoas não fossem ansiosas antes, tá? Mas é porque tem aí um crescendo, certo? E muito disso se deve a dois fatores principais.
o medo da morte, né? A consciência da mortalidade, então você saber que você tem um tempo finito para viver, mesmo a gente sabendo que a vida continua nesse formato que a gente está, tem um tempo finito para você realizar os seus projetos. E tem mal-estar da civilização, né? E você juntando esses dois fatores, é difícil, né? As pessoas terem essa compreensão de que o tempo não existe, que tudo é o eterno agora, né? Só que isso que eu vou descrever hoje, ele tem uma relação muito profunda com o eterno agora de vocês. Por quê? Porque é quem vocês são. Tem uma relação aqui com a sua essência. Tem algo aqui de fundamental do sagitariano. O que o sagitariano busca. E por que você é uma alma que veio com esse perfil? Porque a gente vem com alguns arquétipos que estão ligados ao nosso mapa natal, de acordo com dons que trazemos de vidas anteriores e desafios que temos para a vida atual, né? Cada um vem com um mapa que precisa, não é por acaso, não é uma coisa tipo Deus jogou dados e aí a pessoa nasceu naquela hora e ela tem aquele mapa, tudo por acaso. Não. Você fez um planejamento encarnatório e você veio com esse arquétipo, é um arquétipo importante para você, Sol ou ascendente, né? E o que eu vou descrever, na verdade, é para a vida. Mas se vocês quiserem pensar nesse tempo aí que a gente está dando, né, esse 1 mês e meio, né, de análise, tá tudo bem também, né? Começa a história aqui com o sagitariano precisando começar de novo, precisando sentir que está numa nova fase, sentir que tem direito ao novo, de querer construir coisas novas. Tem uma energia aqui um pouco de renúncia também. Você tendo sabedoria suficiente para renunciar. É fácil quando você tem que desapegar, quer dizer, fácil, não é fácil, né? Mais fácil quando você tem que desapegar de algo que não está mais servindo para a sua realidade, mas é muito mais complexo você renunciar a algo que você gosta, que traz ali um senso de identidade, mas tem sim uma energia de renúncia, porque você decidiu que tem que viver uma boa vida. Você resolveu não colocar lentes cor-de-rosa, mas enxergar a vida nas suas nuances, enxergar a vida colorida, né? Todo o espectro. E você entendeu que para isso você precisa dar adeus a algumas coisas. Coisas, situações, pessoas.
Você já vem desse movimento, tem sido desafiador, para uns mais, outros menos, mas ainda assim desafiador. E você está num momento agora em que você quer caprichar ainda mais nesse desapego, nas renúncias, para você sentir que você tá viajando leve. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu gosto de usar essa metáfora para vocês, do viajar leve, né? Que eu gosto de dizer que o sagitariano é um mochileiro, né? E aí, muito bem representado aqui pelo louco, né? Com a sua trouxinha nas costas. O louco, né? Esse arquétipo, esse arcano, ele tem essa trouxinha onde ele guarda só aquilo que é necessário. Ele resolve se despir de tudo aquilo que não faz mais sentido. Ele é um cara que desafia muito o status quo, ele é um rebelde. Mas entenda que a energia de rebeldia do louco, se canalizada positivamente, é extremamente poderosa. Não é uma rebeldia pela rebeldia em si. Ele tem uma coisa selvagem nele, ele tem uma coisa de alma indomável, né? A parte de nós que é sempre livre, que não consegue ser restrita. A nossa alma entende essa linguagem. Mas uma vez aqui no corpo físico, nessa nossa realidade, né, imagina, você é um ser expansivo. Você é consciência pura. E aí, de repente, você resolve passar por uma experiência na matéria. E aí você precisa se condensar num corpo físico que te permite um monte de coisas, mas não te permite tudo. Então começam as limitações. E aqui tem, obviamente, um desejo de liberdade muito grande. E a gente pode dizer que esse desejo de liberdade ele faz parte da sua essência. Por isso que eu estava falando lá no início, que isso aqui que vai ser dito é para a sua vida, não é só para esse período. Só que tem um conflito aqui que se instala. Esse conflito é aqui com a Rainha de Ouros, certo? Embora eu adore a Rainha de Ouros, né, a Rainha de Terra, tem, sim, os arcanos, eles não são positivos ou negativos. Eles têm a dualidade dentro de si. Eles têm várias possibilidades. Só que aqui se instala um conflito porque você tá com uma sensação de querer se libertar, de querer sair de amarras e você exercitar a sua vida como esse espírito livre, entendendo o que você quer, o que você deseja, vivendo a sua maneira, né? Do jeito como você acha que tem que ser, né?
Você tá com essa vibe. Mas você tem aqui a bagagem. Você tem aqui experiências. E percebam como é que a rainha de terra, ela fica olhando para a moeda, né? Então ela tem uma questão de que ela preza muito aquilo que ela acumulou. E aqui a gente não tá falando só de dinheiro. A gente pode sim estar falando de dinheiro, posses, etc. Mas a gente está falando também de aprendizados, de experiências. Então, se você for uma pessoa mais velha, e com mais velha, eu tô falando aí de todo mundo que já passou pelo retorno de Saturno, tá? Que tá rolando hoje em dia por volta dos 30 anos. Não tô chamando as pessoas de 30 anos de velhas, tá? É porque tem uma mobilização que acontece dentro de nós no retorno de Saturno que é inigualável e a vida da pessoa é transformada para sempre. Assim como a pessoa quando chega no segundo retorno de Saturno, tá? Que hoje está acontecendo por volta dos 60. E aí, aqueles que são mais experientes, até vão entender melhor o que eu tô falando, mas não é só pela idade, é porque acumularam mais coisas. Vocês estão entendendo? Para chegar nessa postura de desapego, de meio que falar assim, dane-se tudo, eu vou viver do jeito que eu quero, é um pouco mais custoso para a pessoa fazer isso. Então você tem desejos conflitantes. E a gente acrescenta mais camadas aí, tá? Não acabou. Por quê? Porque nessa história de vocês tem o 2 de copas também. Um desejo de parceria. E pode ser uma parceria amorosa, pode ser uma parceria de negócios, também pode ser uma amizade, tá? Com o 3 de ouros aqui presente também. Ou seja, você quer companheiros de jornada. Muitas vezes o sagitariano vive uma vida bem solitária. Ele acha mais fácil, né, lidar com as suas questões, estar no mundo sozinho. Mas isso não significa que o sagitariano tá fadado a ser solitário, não é isso. Mas é porque tem algo na alma sagitariana, né? Que aí tem um desejo desse reencontro consigo e de estar livre para poder se lançar no mundo, se lançar na vida, como quem mergulha de cabeça, né? E muitas vezes, quando tem esse desejo de companheiros de jornada, se instala mais um conflito. Então você está dividido entre esses desejos que aparentemente não tem um ponto aí de interseção. E você pode estar nesses conflitos já há muito tempo, isso não é de agora, por isso que eu tô falando aqui da sua vida, tá? Realmente não é de hoje. Quando veio aqui o 2 de copas, meus mentores colocaram aqui na minha tela mental para citar para vocês como exemplo um negócio que eu vejo muito no Instagram, aqueles casais que vendem tudo, né? Para comprar uma van e sair viajando pelo mundo,
Sabem essa coisa? Eu não tô querendo dizer que é literal, mas é uma metáfora. Você querendo companheiros de jornada com quem você possa fazer isso. Olha, vamos sair desse sistema opressor e vamos viver a vida como bem entendemos. Eu super compreendo esse desejo. Essas pessoas que fazem isso, que dão esse passo, crescem muito, né? Internamente, tudo isso. Enfrentam um monte de perrengues, né? Porque você lidar com as coisas de uma outra forma, né? Inaugura uma série de movimentos, então você tem que abrir portas para um outro jeito de fazer as coisas, né? E você queria tanto ter essas pessoas com quem você poderia dar um passo desses, se não for para ter uma van, ou aqueles companheiros com quem você pode ter uma comunidade, né? Viver de uma outra forma. Essas vidas alternativas, entre aspas, elas vão ganhar terreno nos próximos anos, porque algumas pessoas vão buscar isso. Eu diria que em alguns casos vai ser questão de sobrevivência. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for fazer os vídeos para 25, tá? Vou falar com vocês assim num sentido filosófico, mas também num sentido de alerta, porque a humanidade vai ter que fazer muitas escolhas nos próximos anos. E o ano que vem é um ano muito importante. Com uma mudança de energia absurda. E eu vou explicar por quê. Mas sem ficar presa ao astrologuês. Eu vou falar para vocês o astrologuês da coisa, mas eu tô mais interessada em falar da filosofia, em falar das visões que eu tenho, né, do que eu acho que está por vir. E fazer vocês refletirem, pensarem e tal. Então, sim, esses estilos alternativos de viver vão pipocar, certamente. Mas eles ainda não vão ser a norma. E para você, não necessariamente você está preocupado com estar na norma, com ser como as outras pessoas são. O sagitariano clássico não se preocupa com isso. Mas isso também é um ponto de conflito. Especialmente quando o assunto é dinheiro. A forma de ganhar a vida. E aí se estabelece algum conflito, tá? E aqui, além desse desejo pelos companheiros de jornada, né, tem esse desejo que está bem definido aqui pelo 2 de paus, de estar em outros territórios. Então é bem aquela coisa do mochileiro, de não ter paradeiro, né? De pertencer ao mundo, né? Eu não sou de lugar nenhum. Aquela utopia, né? De viver num mundo sem fronteiras, né? Que é como o sagitariano gostaria que as coisas fossem. Outros signos também têm um pouco esse sonho. Aquário, peixes, tá? E aí ainda por cima tem o diabo aqui,
que significa que esses assuntos, eu vou colocar o diabo aqui na mesa, esses assuntos, eles trazem à tona também aspectos de sombra seus, coisas que não foram resolvidas, inclusive aspectos de sombra que ficam ali como vozes intrusas, pensamentos intrusos, que não deixam você viver os seus sonhos. Especialmente a parte Capricórnio do seu mapa. Que aí, se você for ascendente Sagitário, é muito provavelmente a casa 2, se você não tiver casa interceptada, né? Então, a questão do ganha-pão, né? Prende você. Se a gente for pensar no zodíaco natural, né? Que é, pensando no zodíaco natural, é uma forma de eu trazer uma mensagem para uma quantidade maior de vocês. Então, na hora das questões da matéria, você vê que não é bem assim. Então, é como se você sentisse que tem algo te trazendo para baixo, né? Tem um peso, você não pode voar, você não pode ser tão livre assim. Como dizer isso para uma alma indomável? Isso que eu estou usando aqui, Alma Indomável, é título de um livro, que aliás é um livro que vocês deveriam ler. É um livro um pouco parecido, mas não muito, com O Poder do Agora, tá? Ele fala muito sobre a presença. E tem uma edição aqui no Brasil que tem um cavalo na capa, né? O seu arquétipo, né? Você é o centauro, né? Então aquela coisa do, sabe, o cavalo correndo livre numa praia, tá entendendo? Como dizer que a alma indomável, né? Como dizer para ela que ela não pode fazer o que ela quer? É isso que você está vivendo hoje, mas é uma questão da vida, da sua encarnação. E aí você pode se perguntar assim, mas eu vou ficar nessa sempre? Não é que você vai ficar nessa sempre, mas a nossa intenção aqui é trazer uma luz, né? É trazer uma resposta, não uma resposta pronta. Mas é importante você saber que você sim vai ser sempre uma pessoa que está em busca. Toma cuidado somente para não ser o eterno buscador, né? Para você ser o encontrador. O encontrador de si. Eles estão me lembrando aquela canção do Milton, Caçador de Mim, tá? Você veio fazer isso, você veio se encontrar. E com isso, achar o seu lugar no mundo, mesmo você acreditando que não tem lugar, que você pode se dar bem, viver em qualquer canto, né? A vida é sempre uma aventura. Mas essa aventura toda, ela começa a cansar num determinado ponto da vida. E aí, quando o sagitariano ele não tem um Saturno forte no mapa dele, ele enfrenta questões. A Rainha de Paus. Essa Rainha de Paus eu ainda não sei se é você ou se é outra pessoa. Vamos ver.
o 8 de copas. É você. As de espadas. Tá. Cinco de ouros. Seis de paus. Esclarece os 5 de ouros aqui pra mim. Amante. Tá. Então, aqui no fundo o As de copas, né? Não tem como fugir muito dessa questão do desapego e da renúncia, tá? Vai chegar um momento, seja agora ou então mais um pouco aí na frente, em que você vai ter que priorizar, sim, viajar leve, né? Já contei aqui pra vocês aquela história de aprender a viajar com uma mala de mão, né? Se eu não me engano, eu já contei isso. O quanto que é libertador você passar passar pela experiência de viajar com uma mala de mão. Tem gente aí que diz que faz inclusive viagem internacional com uma mala de mão. Eu acredito. E intensamente libertador, porque aí você descobre que você não precisa de muita coisa para viver, né? Que tem muito acúmulo aí, né? Muito incentivo ao consumo e tal. E você tá num momento em que você precisa sim de discernimento para deixar para trás algumas coisas, situações e pessoas. E o que vai te ajudar a fazer isso é você saber escolher as suas batalhas. Aí se instala um outro tipo de crise, porque às vezes você tem uma dificuldade para escolher, porque você tem medo do fracasso. E quando você tem medo de errar, você começa a se limitar em termos de escolha e você passa a querer corresponder a modelos de comportamento, de como que as coisas têm que ser. Então, para você de fato conseguir desapegar, renunciar, para você se sentir livre e, ainda de quebra, você encontrar os seus companheiros de jornada, porque tem aqui uma necessidade muito presente de amar, você não que você não vá olhar para o medo de perder, mas você tem que superar o medo de perder, superar o medo de errar. Entender que os erros nos capacitam para escolhas melhores. Então, o que você pode usar como referência é batalhas que você acha que são ganhas. Não tem como você ter aí uma bola de cristal para você saber todas as batalhas que você vai conseguir ganhar, mas você tem que ter um discernimento para entender do que você é capaz.
E você sabe, né? Você ganha esse discernimento sabendo, entendendo onde que você gosta de investir a sua energia. Você não vai poder se dedicar a uma batalha para a qual você não tem nenhuma energia para lutar. Você não tem vontade de lutar por aquilo, né? Aí você começa a entender. Você precisa saber quais são os seus ideais. Então você começa a caminhar melhor na vida quando você tem os seus ideais e os seus valores muito bem estabelecidos. Aí você encontra essas pessoas companheiras, você trilha o caminho com mais poder pessoal mesmo, sem tantas dúvidas e sem tanto se render a um lado sombrio que pode te dar preguiça de fazer tudo isso. E aí querer optar por algo mais confortável. Como um viajante que só quer estar hospedado em lugar top, fazer as refeições em lugar top, que não se permite a nem um pinguinho de desconforto durante uma viagem, que tem uma expectativa ali com relação ao que vai encontrar. E aí, se a expectativa é frustrada, se sente contrariado. E aquele lugar não serve. Volta com uma visão negativa de um determinado ambiente, né? Tem toda essa filosofia aqui que a gente está trazendo para vocês, mas tem uma outra coisa por trás que é extremamente importante e que você tem que perceber. Você não está sendo só guiado pelo seu desejo de liberdade, você também está sendo guiado pelo seu desejo de amor. O desejo de amor é ainda mais importante que o desejo de liberdade e que o desejo de vencer. Então você tem que pensar em quais são as batalhas que você está disposto a travar pelo amor. Vale a pena travar batalhas pelo amor. Não todas. Você vai ter que saber escolher. Onde estão esses companheiros de jornada que são as pessoas que verdadeiramente amam você? Eles podem estar em vários lugares, eles podem estar espalhados pelo mundo, inclusive. Se você ficar muito numa zona de conforto, você não vai encontrar essas pessoas, tá? Eu consigo entender um pouco esses pontos de vista, tá? Eu tenho meio de céu em Sagitário. Então, eu consigo me simpatizar, né, com essas questões de vocês. E embora essa coisa da saída da zona de conforto seja um grande clichê do sagitariano, é um clichê também porque muitas vezes é verdade.
Mas mais uma vez, não é todo sagitariano que leva tudo isso de boa, que está disposto a travar todas essas batalhas. Isso depende muito do mapa de cada um. Você pode estar, inclusive, num momento de vida em que você acha que você precisa de um pouco mais de estabilidade. Mas aí tem um lado seu que só ouvir a palavra estabilidade já dá coceira. Um paradoxo, né? Quando a gente encontra paradoxos em astrologia, a gente tem que viver todos os paradoxos. Você não pode escolher só um lado, né? Alimentar só um lado seu. Todas as suas partes precisam viver aquilo por qual elas foram criadas, tá? Então eu diria que você está muito mobilizado pelo amor. É o amor que vai te ajudar a escolher. E não só o amor por pessoas, não, tá? O amor por um projeto, o amor por uma causa, o amor por um lugar, tá? Você precisa colocar seu foco de atenção onde o coração vibra. Se o coração não vibra, não é para você estar ali. Não tem nada para fazer ali, tá? É isso. Então vamos de runas agora. Você tem a runa do Teixo. A runa do Teixo, ela é uma runa que fala de morte e de flexibilidade. Ela tem uma energia parecida com o arcano 13, né, aqui do tarô, mas é um pouco mais do que isso. Tem um chamado forte para adaptabilidade. E sim, a adaptabilidade, a flexibilidade, né, podem ser ferramentas para você travar essas batalhas e para você não se sentir tão refém dos seus desejos e para você conseguir estar nos lugares, se sentir mais pertencente e presente por aí afora. Tem também uma coisa da alma sagitariana que é essa necessidade de pertencer a algum lugar. Pertencer a algo que faça sentido. Só que às vezes é uma busca incansável. Alguns de vocês demoram a encontrar. Então, quando tudo mais for difícil, flexibilidade, tá? Pode ser que você, na hora de arrumar as suas malas, você tenha colocado a rigidez ali dentro. E você tem que tirar a rigidez da bagagem, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.